Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao podcast do Medicine. Meu nome é Ito Abreu e eu sou um dos cofundadores aqui do Medicine. Eu chamei uma pessoa bem legal aqui, que eu a conheci na internet, né? Eu assisti um TED Talk da Tati e achei um assunto bem interessante, como de outras habilidades, né? Como a gente escreveu o livro de habilidades médicas, é uma coisa que todo mundo pensa, mas é muito importante. Vamos falar de empatia, vamos falar de se isso é treinável ou não, como a gente pode treinar e como a gente pode melhorar. E empatia, com certeza, é uma característica intrínseca aí que tem que ter no médico. E a Tati vai contar pra gente. Tati, se apresenta aí. Parabéns pelo seu TED Talk. Parabéns pelo trabalho que já assistiu alguns vídeos e alguns podcasts que você participou. Então, parabéns pela sua história e jornada. E vamos começar esse papo aqui. Oi, Ítalo, obrigada primeiramente pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, podendo trazer esse tema também para essa área, né, da área da saúde, a área médica, em que ele é tão importante. Eu sou a Tati Fukamati, eu sou fundadora da Revolução da Empatia, eu sou bióloga de formação, tenho pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada, e venho aí ao longo dos últimos anos trabalhando com o desenvolvimento de competências fundamentais, principalmente falando de competências emocionais e relacionais, aí para o mercado de trabalho, né? Trabalhei durante alguns anos numa empresa de consultoria e educação executiva. Em 2016 fundei a Revolução da Empatia, que é a minha empresa que hoje trabalha levando o tema da empatia, assim como outros temas importantes para os nossos relacionamentos. Então, construção de cultura de confiança, colaboração, comunicação, senso de pertencimento, para dentro das organizações, tanto por meio de processos de treinamento, quanto processos de consultoria de cultura organizacional e construção de comunidades. Então, só para resumir um pouquinho, acho que é isso. Venho trabalhando aí ao longo de muitos anos, já há quase 10 anos, estudando e aplicando esse tema da empatia em diferentes contextos. Cara, legal. Parabéns. Tati, vamos começar assim. O que é a definição mais abrangente que a gente pode ter para as pessoas que não são do mundo corporativo? Que não são do mundo corporativo. O que é empatia, né? Qual a definição mais simples que você diria? O que é isso? Tá. Eu tenho trabalhado com duas definições, uma que é a definição da ciência e a outra que para mim é a definição da vida real, né? Da prática mesmo da empatia. Então, quando a gente vai olhar para o que diz a neurociência sobre empatia, a empatia é a nossa capacidade de entender a perspectiva do outro e se conectar com os sentimentos do outro. Então, para a ciência, a empatia ela tem esses dois componentes fundamentais. Tem um componente cognitivo e um componente afetivo. Passa por a gente conseguir compreender a perspectiva do outro, enxergar os problemas e as situações, não pelo nosso olhar, pelo nosso viés, mas pelo viés do outro. Então, racionalmente se colocar no lugar do outro e também compartilhar esse sentimento. Não preciso sentir igual é praticamente impossível, eu não sou o outro, né? Não estou passando pela mesma situação do outro, mas é importante que eu tenha essa conexão emocional. Então, a alegria do outro me alegra, a tristeza do outro me preocupa, a dor do outro, de alguma forma, também dói em mim, né? Então, essa é a definição da ciência. Na prática, eu gosto muito de uma definição da Djamila Ribeiro, uma fala da Djamila Ribeiro, né? Uma importante ativista, escritora brasileira, que ela diz que empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai saber como é esse lugar. Empatia é compreender como o meu lugar impacta e afeta o lugar do outro, né? Então, entendendo que eu não sou o outro, que eu sou diferente do outro, como é que as minhas falas, as minhas ações, os meus comportamentos e as minhas decisões podem impactar da forma mais positiva a vida, a experiência e os sentimentos do outro naquele momento. Então, sim, empatia é a gente tentar se colocar nesse lugar, né? Tentar enxergar as coisas por uma perspectiva que é diferente da nossa, mas é principalmente como é que a gente está comigo para tornar a experiência dela melhor. Legal. Tati, a gente está passando por uma revolução da saúde e é muito grande nos últimos 10 anos. Saúde é uma coisa bem complexa. Então, no Brasil, o médico ele tem um poder um pouco mais de ser autônomo do que alguns países, que eles são contratados por grandes empresas. Geralmente, ele trabalha no rigor daquela empresa. Só que isso também tem no Brasil. Principalmente, a gente está fazendo a mudança de algumas grandes empresas de saúde adquirindo outras. E eu tenho uma produtividade, eu tenho um salário fixo, eu tenho pago por pacotes.
que no passado era bem copiado do americano, que chama Fee for Service, que é quanto mais eu faço, mais eu ganho. Então, existe um tempo para fazer uma consulta, para ver um paciente. Então, isso é cada vez mais difícil você ter aquela dedicação que você tinha antes, né? E que estratégicas você pensaria, por exemplo? Eu falo que o médico. Então, que estratégias para superar, por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu só tenho 10 minutos de consulta com aquele paciente ou para ver aquele paciente? Porque o meu chefe ali está me pegando. Se eu trabalho no hospital X, com plano X, eu tenho que ver 10 pacientes nesse horário, ou eu tenho que visitar 10 pacientes, né? Que estratégia você faria para isso? O que isso pode melhorar? O que eu posso melhorar com pouco tempo? É possível? Ou um tempo é diretamente proporcional a essa relação de se colocar no lugar do outro? Tá. Queria começar dizendo que você falou, ah, o médico ele precisa ser empático por natureza, né? Uma das descobertas mais interessantes da neurociência sobre empatia, para mim, é que nós somos empáticos por natureza, né? A gente nasce expressando, desde o momento que a gente nasce, algumas das bases neurobiológicas da empatia, como, por exemplo, a nossa capacidade de imitar o outro, de reproduzir o que o outro está fazendo ou de sentir o que o outro está sentindo. Isso a gente expressa desde o momento que a gente nasce. Então, todos nós somos empáticos por natureza, e aí, né, a vida e a sociedade, vai a nossa educação, de certa forma, a gente exercitar essa empatia. Muitas vezes nos meus workshops para empresas ou para as pessoas, eu faço um exercício em que eu peço para essas pessoas trocarem uma história importante da vida delas e cada um tem 2 minutos para falar. Né? Então, você tem 2 minutos para falar sobre você e 2 minutos para ouvir sobre essa outra pessoa. É um tempo muito curtinho, mas é impressionante as conexões que surgem a partir desse exercício, o quanto as pessoas se conectam e estabelecem um vínculo a partir desse exercício de 4 minutos. Né? Então, eu acho que o principal fator é qualidade de presença. Né? Então, é desafiador você ter 10 minutos para atender um paciente? Óbvio que é. Mas se eu estiver presente nesses 10 minutos, se eu estiver ouvindo com atenção, e se eu estiver com interesse em conhecer e entender o que esse paciente está sentindo, as chances de eu conseguir estabelecer essa relação de uma forma mais empática é maior, né? E aí, fora essa qualidade de presença, eu acho que tem alguma. Como é que você está se sentindo? No que eu posso te ajudar? Né? O que eu posso fazer por você hoje? São perguntas que normalmente conseguem tirar desses pacientes o porquê que eles estão ali, o que eles realmente precisam daquele médico naquele momento. Muito mais do que preencher um script, sabe? Seguir um checklist ali daquela consulta. Se você tem 10 minutos, nada melhor do que perguntar para esse paciente o que eu posso fazer por você nesse momento. Cara, legal. Eu tenho um colega americano que trabalha num grande hospital e esse colega falou que ele tinha uma mania de fazer a cirurgia e ver o paciente depois. E aí outros colegas americanos falaram para ele, ó, aqui nesse hospital ninguém faz isso não, tá todo mundo achando estranho. E o paciente estava achando estranho. Falou, o que esse cara, será que deu alguma coisa errado? Então também a cultura da empatia de cada local, isso pode impactar, né? Talvez. E ele me pressionou e falou, cara, não olha mais paciente lá, porque assim, tá estruturado desse jeito, a empresa dos hospitais lá fazem assim, e os pacientes estão acostumados com isso. Então o paciente ficava perguntando à família, aconteceu alguma coisa, deu algum erro? E aí ele falava, não. Então ele parou de fazer isso por conta da cultura daquele local. Sim, tem dois elementos importantes aí. Um é a atuação de cada médico, né, de cada profissional de saúde, que independente do lugar onde você está, tem essa sua qualidade de presença, tem esse seu interesse pelo paciente, essa dedicação de se colocar a serviço da melhor forma possível, mas é óbvio que a cultura dessas grandes organizações tem uma influência muito grande. Mas eu tenho, por exemplo, 2 dessas grandes organizações ou já foram meus clientes. Então, dentro dessas empresas também existe, né, uma preocupação de a gente começar a formar cada vez mais esses profissionais de saúde e estabelecer uma cultura de dos processos. Estou falando isso aqui na medicina, isso é perigoso, né? Mas driblar no sentido não de quebrar os processos e os protocolos, mas de se conectar da forma mais positiva possível e colocar o seu melhor ali em cada atendimento. Isso é legal. Eu conversava com um colega que, né, primeiro na medicina a gente colocava no livro como 3 pilares, né? O primeiro é a ética, o segundo é a hard skills e o terceiro seria soft skills. E a gente vê muitos colegas que às vezes eles conseguem até se vender melhor em termos de serviço, porque eles têm um soft skills muito bom, ele tem uma empatia muito grande, né?
Então a gente fala que empatia é muito bom, você precisa ter uma coisa básica. Mas esses outros pilares aqui em cima, eles também são importantes. Eu tenho que saber medicina, eu tenho que saber um pouco da ciência, até como você falou, e eu tenho que ter a ética, que é a nossa base. E eu acho que tem um ponto aqui que é importante também, que tem a ver um pouco com o impacto, né, da empatia, que é óbvio que a gente tem que saber essas hard skills, elas têm que estar ali no lugar e elas são um pilar muito importante da profissão, né, de vocês, mas a empatia, ela ajuda a usar isso da melhor forma possível. A empatia, ela não vem como uma ferramenta só para que esse paciente se sinta mais acolhido. Se eu consigo investigar esse paciente para valer, se eu consigo perguntar, ouvir com atenção, a chance de eu chegar num diagnóstico assertivo é muito maior. Com Porque eu estou certeza. olhando esse paciente de uma forma mais sistêmica. Eu não estou olhando, ele chega ali para mim com uma dor de ouvido, eu não estou só examinando o ouvido, né? Se eu escuto esse paciente, eu vou entender qual é o estado dele geral e de repente eu posso chegar num diagnóstico que é muito mais complexo, né? Ou muito mais sistêmico do que só essa dor de ouvido. Então, eu acho que ela é uma competência que usar essas habilidades, esses conhecimentos da medicina da forma mais assertiva possível. Eu concordo totalmente com o seu ponto, até que a gente fala que na medicina a gente tem que ser um pouco cético, até para seguir um pouco a ciência, então eu tenho que diminuir minhas crenças, e até para eu ser mais cético, a empatia vai me ajudar com certeza nesse ponto. Os desafios que a gente tem, eu vou te fazer duas perguntas, né? Minha mãe me fazia uma frase que era de Madre Teresa de Calcutá, que eu sempre cito ela, que eu gosto muito, que é sempre quando uma pessoa passar por você, essa pessoa tem que sair melhor. E só que a gente tem vários desafios na nossa vida que nem sempre a gente consegue encantar essas pessoas. E nem sempre a gente consegue ser empático. Então, que dica você daria para essas situações? São difíceis na vida e desagradáveis, mas você vai ter. E a segunda pergunta é: como que eu posso treinar a empatia? E que locais eu posso ir? Né? E você citasse aí algum vídeo, algum TED Talk, alguma coisa. Tá. Sobre a primeira pergunta dos desafios, né? Como é que eu posso me preparar melhor para atender essas pessoas, né? Para que cada paciente que passe por mim saia melhor ainda. Eu acho que tem um primeiro ponto importante que a gestão das emoções desse profissional da saúde, sabe? Tem muito de como, num primeiro passo, a gente se cuida, a gente, estou falando o ser humano, né? Mas como é que esse médico, essa médica, esse profissional da saúde se cuida, gerencia suas próprias emoções, estabelece um contorno de limites que permite que a gente fique no nosso lugar de integridade. A Brené Brown é uma especialista em vulnerabilidade, empatia, em relações, ela fala muito sobre isso, que não existe empatia sem limites. Se os meus limites individuais não estão sendo estabelecidos e respeitados, eu não vou ser a minha versão mais empática com as outras pessoas, né? Então, a gente sabe que a vida do médico é uma vida corrida, né? Existe muita pressão, existe muitos horários, né? Que são, às vezes, que passam do limite. Que chance a gente tem de tratar as outras pessoas com respeito, com generosidade, com empatia. Então, eu acho que esse é um desafio grande, mas cuidar da gente é o primeiro passo para que a gente possa estabelecer uma relação positiva com as outras pessoas. E acho que isso dentro da medicina é um desafio, mas precisa também ser uma prioridade, né? Cuidar disso e, como eu falei, né, exercitar um pouco esse lugar de escuta e de interesse. Eu acho que isso puxa a gente para a sua segunda pergunta, de como é que a gente pode treinar. Então, falei que uma das descobertas mais interessantes da ciência sobre empatia é que ela nasce com a gente, né? Que a gente, de certa forma, é empático por natureza. E a outra, que para mim isso não é nem só sobre empatia, é sobre a forma como o nosso cérebro trabalha, é de que o nosso cérebro é plástico. Então, o nosso cérebro, ele é adaptável. Ele aprende ao longo do tempo. Se a gente der os estímulos certos na frequentabilidade, ele torna certas funções e atividades cada vez mais fáceis, cada vez mais naturais, cada vez mais automáticas. E com a empatia não é diferente. Assim como se eu quiser aprender um novo idioma, aprender a trocar um novo instrumento musical, se eu quiser desenvolver habilidades, eu também consigo. Eu acho que ajudaria muito, mas eu acho que o lugar onde a gente aprende a se relacionar é na vida, né? Então não dá para achar que eu vou na minha vida pessoal, com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas com quem eu cruzo na rua, eu vou ter uma relação que é dura, que é
ríspida, que é sem interesse pelas pessoas, né? E achar que no momento que eu fecho a porta do meu consultório, eu vou conseguir exercitar a empatia. Não é assim, esse músculo da empatia, ele não vai estar treinado o suficiente, né? Então, eu acho que o melhor lugar para treinar a empatia é o que a Brené Brown chama de a arena da vida, né? A gente tem que ir para o mundo, a gente tem que se relacionar e a gente tem que desenvolver novos padrões de relacionamento em todos os nossos contextos, inclusive no nosso contexto pessoal. De uma forma mais estruturada, hoje em dia existem cursos, né? Existem cursos de empatia, existem que são possíveis de serem feitos, internet, que a gente possa aprender mais sobre isso, testar isso, aplicar isso na vida prática. Mas eu acho que a melhor forma de treinar é exercitar a nossa relação, nossas relações no dia a dia. É prestar atenção na qualidade da nossa escuta, é se abrir para conversar com pessoas diferentes. Quanto mais a gente fica ali na nossa bolinha, menor é a nossa capacidade de empatia, mais a gente vai restringindo a nossa habilidade de olhar o mundo de forma sistêmica e de forma ampla, né? Então, exercitar nossa escuta, exercitar o interesse por pessoas diferentes, exercitar nossa habilidade de dialogar, né, com quem pensa diferente, entrar realmente em debates polêmicos em que você está ali conversando com uma pessoa que pensa diferente de você. Tudo isso vai exercitando essa musculatura da empatia e vai tornando a gente, vai fazendo com que a gente tenha, na hora de um desafio, na hora de uma consulta, na hora de um caso mais né, um pouco mais desafiador, numa relação que exige mais da gente, a gente tem mais ferramentas sociais já desenvolvidas para conseguir colocar em prática. Então, eu acho que o principal exercício, né, o principal lugar onde a gente pode exercitar isso é na vida, é nas nossas relações, é tornando essa musculatura mais forte. Eu costumo brincar, ficar forte. A gente não vai para academia um dia, passa 8 horas na academia, e aí a gente sai ali cheio de músculos e isso é suficiente para sustentar esses músculos para o resto da nossa vida. Se a gente quer exercitar o nosso corpo, a gente vai ali pelo menos 2, 3 vezes por semana para academia, para que a gente faça esses treinamentos pontuais, que a gente busque conhecimento, que a gente busque estar com outras pessoas que estão sempre. A principal lição aqui que eu aprendi hoje, que eu assisti também da Brené Brown, que eu gosto muito. E você falou uma coisa interessante que eu conheço pessoas do mundo corporativo e na medicina que eu já tive, às vezes as pessoas têm um currículo fenomenal, elas são um fenômeno de hard skills, mas às vezes uma simples, entre aspas, que a gente pode pensar que é simples, mas não é, uma empatia no trabalho, essa pessoa é demitida. Né? Eu tive recentemente uma pessoa que era high performance, a melhor universidade do país, estava como diretor com 32 anos, salários altíssimos de 50 a 60 mil, simplesmente essa pessoa foi desligada do trabalho. Né? Eu tive 2 casos esse ano aqui que eu vi assim de perto, e eu achei como isso é importante, como isso pode impactar nas nossas vidas, mas a gente às vezes não levanta a luzinha para isso, como você falou, uma coisa importante. O Daniel Goleman, não sei se vocês conhecem, que é um dos principais autores que fala Demais. de inteligência emocional, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso sempre, assim. Ele diz que no mercado de hoje, não importa quão inteligente você seja. Se você não tiver empatia, não conseguir nutrir boas relações e não souber gerenciar o seu estresse, você simplesmente não vai muito longe. Né? Então, já houve esse tempo em que basta construir a nossa carreira. Esse tempo já foi. Hoje em dia, se a gente não desenvolver essas competências emocionais, sociais, essas competências mais sistêmicas, não tem como a gente se sustentar no mercado de hoje, seja na medicina, seja no mercado corporativo, ainda mais agora que as coisas estão se misturando, né? Hoje em dia, o mundo da medicina também é um mundo corporativo, né? Presente, qualquer pessoa que esteja hoje no mercado de trabalho precisa começar a olhar para isso com mais carinho. Cara, legal. E a gente fez um livro, né, baseando exatamente nisso, como o mundo mudou, como nós estamos numa nova era. Bom, a gente está encerrando aqui o tempo. Tati, obrigado demais pelo seu tempo. Obrigado pela atenção. Né? Todo mundo aí, como eu falei no começo, eu conheci a Tati pelo TED Talk. Então, Tati, fala aqui. E, Tati, você faz mentorias só B2B, ou seja, para empresas, você faz B2C também para as pessoas, se médicos ou estudantes de medicina quiserem estar em. Tá. Eu trabalho com processos de treinamento, consultoria e mentoria.
99% das vezes eles são B2B, então eles são entregues diretamente para as empresas, mas os processos de mentoria não. Eles podem ser contratados pela empresa para um profissional específico, um líder, né? Mas também para pessoa física que queira desenvolver esse processo, né? Então a mentoria é um processo completo, a gente faz ao longo de 6 encontros, em que a gente busca mapear quais são essas competências sociais importantes na vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional dessa pessoa, e a gente vai junto trilhando um caminho para ter cada vez mais que aparece ali. Ele está como nome de Revolução da Empatia e foi no TEDx Pedra do Penedo, mas só colocar Tati Famati que já aparece. E para saber um pouco mais do meu trabalho, as pessoas podem tanto acessar meu site, que é www.revolucaldaempatia.com.br, ou acessar o meu Instagram ou o meu LinkedIn, que estão os dois como Tati Famati. E aí é só me mandar uma mensagem, falar que me viu aqui no podcast, que a gente conversa, eu passo todas as informações e a gente segue nesse processo para quem sabe ajudar a desenvolver. Cara, legal. Tati, obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Vou deixar aqui todos os dados aqui que a Tati passou agora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ela, entrem no Instagram ou deixa aqui mesmo no comentário. A gente vai deixar no YouTube e no Spotify. E vamos colocar alguma coisa no YouTube também, tá? Então, Tati, obrigado. Espero te ver aqui de novo e você ensinar a gente um pouco mais sobre isso também. Boa. Eu que agradeço o convite, Ítalo. De novo, estou muito feliz de estar aqui e de poder trazer esse tema também para essa área da medicina, em que ele é tão importante, né? A gente está, um médico, profissional da saúde, ele está lidando com um ser humano normalmente no seu momento de mais vulnerabilidade. Então, é o momento em que a empatia é mais importante. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Valeu, Tati.